Talvez tu já tenha ouvido essa frase. Ah, melhor ela fazer separada, vai render mais. E aí vem o dilema. Separar a criança para trabalhar sozinha é inclusão ou uma exclusão com uma outra roupagem? De fora, pode até parecer que é cuidado, mas será que é mesmo? É importante a gente compreender que muitas vezes quem sugere ou pratica isso não está querendo excluir, né? Às vezes vem da ideia de que num espaço menor, silencioso, a criança vai aprender melhor, né? Mas a pergunta que fica é: aprender melhor o quê? E aprender melhor com quem? Porque quando a gente faz separado, o que a criança deixa de viver é justamente a experiência coletiva, que é onde a aprendizagem da convivência, da troca e da diferença realmente acontece. Antes de avançar, deixa eu me apresentar. Eu sou a professora Angela Aline e eu tenho alguns bons anos aí de chão da escola, enfrentando esses dilemas que parecem não ter saída, né? E é dessa experiência, junto com o meu percurso como pesquisadora e formadora na área de educação inclusiva e desenvolvimento infantil, que eu falo contigo aqui no canal. Então, já aproveita, te inscreve, ativa as notificações e me acompanha também no Instagram, @nospelaeducação. Porque lá eu vou compartilhar reflexões e práticas para uma educação mais inclusiva e sensível. Em relação à pergunta central desse vídeo, fazer as atividades separado com a criança é inclusão? Então, vamos a uma resposta. Claro que existem momentos em que sair do grupo faz sentido. Pode ser por uma proposta específica ou quando a própria criança sinaliza que ela precisa de um tempo fora daquele ambiente, né, com o grupo. Só que isso precisa ser pontual. Se vira rotina, aí deixa de ser um apoio e acaba que sim, vira exclusão. Quando a criança está junto dos colegas, ela vivencia algo que nenhum trabalho separado pode oferecer, né? E eu não tô aqui falando só de conteúdos escolares, né? Mas de aprendizagens que estruturam a vida em sociedade. Tá junto garante, por exemplo, o desenvolvimento social. É no coletivo que a criança aprende a esperar a sua vez, a lidar com frustrações, a negociar, a se comunicar com clareza. E essas situações, elas não podem ser simuladas em uma sala isolada. Elas acontecem no encontro com o outro. Outra dimensão é a aprendizagem pela observação. As crianças, elas aprendem muito umas com as outras. Elas observam como que o colega faz, elas imitam, elas adaptam. E esse processo de observar e depois experimentar é natural e é extremamente potente. Tem também, a questão da ampliação da linguagem, porque dentro de um grupo circulam muito mais palavras, mais expressões, mais situações de comunicação. E é nessa troca que o vocabulário cresce e também a linguagem se enriquece. E há algo fundamental, tá? Também que a gente não pode esquecer, que é o sentimento de pertencimento. A criança, ela precisa saber que ela faz parte, daquela turma, que ela é reconhecida como alguém que pertence àquele grupo, ainda que a sua forma de participar, seja diferente. E esse pertencimento, ele constrói identidade, ele fortalece a autoestima e ele sustenta a motivação para aprender. Então, todos esses aspectos, o desenvolvimento social, a aprendizagem pela observação, a ampliação da linguagem e o pertencimento, eles são tão ou até mais importantes do que um conteúdo curricular. E isso só o grupo é capaz de oferecer para a criança. Tá, Ângela, mas então vamos sair da teoria, E na prática eu te pergunto, como garantir que a criança participe junto sem cair nessa tentação, digamos assim, de separar? Primeiro é possível, a gente aproveitar os interesses marcantes como uma porta de entrada para o currículo. Por exemplo, se a criança ela é apaixonada por dinossauro,
tá? Esse tema pode atravessar a leitura, suas propostas de leitura, suas propostas de matemática, as pesquisas da turma. O interesse de uma criança não é detalhe, ele é uma ponte que tu tem até ela. Em segundo lugar, a gente também pode estar oferecendo adaptações simples, tá? Que mantêm um vínculo com a proposta. Então, se todo mundo, por exemplo, está desenhando, né, e uma criança ela não consegue segurar o lápis, ela pode usar um pincel mais grosso, um rolinho ou até carimbos, né? Esses materiais também podem ser compartilhados com o restante da turma. Por que não? O importante é que a proposta seja a mesma, sabe? Só que com diferentes formas de participação. E um terceiro ponto, eu te diria que é essencial a gente organizar a rotina com previsibilidade e apoio visual muitas vezes. Porque muitas vezes a criança ela não se desengaja porque ela não sabe fazer, mas sim porque ela não entende o que vem depois, sabe? Então, um quadro de rotina, cartão visual, pistas claras ajudam a dar segurança para que ela permaneça junto com os colegas. E por último, mas não menos importante, eu te diria planejar coletivamente. Quando a gente, prof, gestão, equipe de apoio se une, surge soluções mais criativas, menos solitárias e mais inclusivas. Ninguém precisa e nem deve carregar essa responsabilidade sozinho. Quando a gente pensa em inclusão, a gente precisa assumir uma postura ética. Então não basta garantir que a criança aprenda conteúdo se ao mesmo tempo ela está sendo afastada da experiência coletiva. Então separar pode parecer mais fácil. Pode até dar a sensação às vezes que a gente está ajudando aquela criança. Só que na prática a gente acaba que manda uma mensagem, às vezes silenciosa, sem se dar conta, do tipo, olha, tu não pode estar junto com a turma. E essa mensagem, ela molda a subjetividade da gente. Uma criança que é constantemente retirada, ela começa a acreditar que ela não pertence àquele grupo, que ela não pode estar naquela situação mesmo. Que a presença dela incomoda, que ela precisa estar num outro lugar de fato. E aí fica a pergunta, o que é mais importante para a formação de uma criança? É resolver algumas fichas matemáticas em silêncio lá? Ou é ela aprender que faz parte? É ela aprender que ela é reconhecida? Que ela tem um lugar na roda, na vida coletiva? A ética da inclusão, ela não se apoia na lógica de uma produtividade imediata. Ela se apoia no direito da criança de ser vista como um sujeito de aprendizagem, de convívio e de pertencimento. E isso exige de nós, profs, intencionalidade, criatividade e compromisso. E é aqui que eu te convido a pensar junto comigo. Na tua escola, a prática de separar a criança ainda acontece? Quais efeitos tu percebe disso na vida da criança, na turma e até em ti como educadora? Escreve aqui nos comentários. Se vocês não tinham pensado sobre isso enquanto escola, tá aqui uma oportunidade. Porque é colocando as nossas experiências em diálogo que a gente consegue de fato enxergar caminhos mais humanos e inclusivos. E se esse vídeo mexeu contigo, te inscreve aqui no canal, ativa as notificações e me acompanha também no Instagram, @nospelaeducação, onde eu sigo quase que diariamente compartilhando reflexões e práticas de inclusão. Porque a inclusão não é tarefa de uma pessoa só. E nem acontece numa sala do lado. Ela se constrói no encontro, no coletivo. É quando a escola inteira assume que cada criança, sim, tem o direito de estar, tem o direito de aprender e tem o direito de pertencer. E é nesse caminho que eu sigo. E eu te convido a seguir comigo, seguir juntas, seguir nós pela educação.